Bom dia, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma revisão para nossa prova que vai acontecer amanhã, né, na terça-feira. E pode cair, né, tudo que a gente trabalhou da unidade 1 da nossa apostila. Então hoje eu vou fazer uma revisão, né, relembrando um pouco das coisas que a gente comentou. Então no primeiro capítulo, a gente falou da arte como emoção. Quando um artista cria uma obra, ele geralmente tem uma intenção com aquela obra, né, de fazer as pessoas sentirem, refletirem sobre algo. Mas quando a gente olha para essa obra, cada um pode ter uma visão diferente, né? Eu posso sentir uma coisa, a Yasmin pode sentir outra, a Ana Rosa pode sentir outra, a Valentina pode sentir outra, porque isso também depende das nossas vivências, né? Daquilo que a gente viveu até então e que faz a gente ser quem a gente é. Aqui tem duas obras diferentes, né? Uma da Maria Martins, que chama Impossível, e a outra é do Gustavo Rosa, que chama O Turista. E vocês comentaram, né, na aula, eu mostrei essas imagens para vocês, e vocês falaram o que vocês pensam, o que vocês sentem olhando para elas. E nessa primeira obra aqui da Maria Martins, a maioria das pessoas falou que ela é mais sombria, que ela é mais misteriosa, que ela dá medo, mais triste. Enquanto na obra O Turista as pessoas acharam mais alegre, mais feliz, mais descontraída, né? E daí eu perguntei o porquê. E a maioria das pessoas respondeu que foi por causa das cores, né? Que essa imagem tem cores mais alegres, enquanto essa imagem aqui só tem uma cor, que é o preto. O Gustavo Rosa, ele fala que ele pinta. Vou até ler um trechinho da entrevista dele pra vocês. Tá aqui, ó. O Gustavo Rosa, né, ele fala o seguinte: meu propósito no meu trabalho é jogar com o jocoso, com a brincadeira, com o lúdico, com o humor. Eu preciso ter prazer em fazer. Eu não sei pintar um drama. Se me pedirem, eu não sei. Eu sentava na praia e ficava vendo as figuras. E falei, puxa, por que não vim aqui antes? E daí comecei a fazer uma série de croquis, de desenhos e anotações sobre as figuras engraçadas que eu via passando. Então ele pinta coisas mais alegres mesmo, né? É a ideia do artista. Já a Maria Martins, ela, na época em que ela fez as esculturas dela, né? Ela morou por muitos anos em outros países e ela conviveu com artistas que faziam parte do movimento chamado surrealismo. E eles criavam figuras inspiradas em sonhos e no inconsciente, em coisas que podem estar presentes na nossa cabeça mesmo que a gente não perceba. Então, ela realmente tem uma outra ideia, né? A obra dela não é tão... A gente não sabe muito bem o que está sendo representado, parece uma criatura, né? Uma coisa mais surrealista mesmo. Não representa a realidade. Conversamos também um pouquinho sobre a história do emoji, né? Que foi criado no Japão pelo Shigetaka Kurita em 1998 e 1999. E eles são usados na comunicação informal pela internet, né? Para expressar emoções ou sentimentos. Esse emoji aqui, que é essa carinha com as mãos no rosto, que vocês já devem ter visto no WhatsApp, foi inspirado na obra O Grito, do Edward Munch, que foi feita em 1893. Olha a semelhança entre as duas imagens. Opa, volta. Conversamos também um pouco sobre a arte e identidade, né? Que vocês não são iguais a ninguém. Cada um tem os suas características físicas e psicológicas, né? Que fazem a gente ser quem a gente é. E a gente não nasce já com essas características, né? A gente vai criando elas com o tempo, com as nossas vivências. Por exemplo, se a Ana Rosa tivesse nascido na casa da Yasmin e Yasmin tivesse nascido na casa da Ana Rosa, elas possivelmente seriam pessoas diferentes, teriam tido criações diferentes, né? Provavelmente, eu vou dar um exemplo aqui, na casa da Ana Rosa, eles têm o hábito de comer arroz, feijão e bife. Na casa da Yasmin, a família dela não come carne. Eles comem peixe, geralmente, nas refeições. Tô dando um exemplo hipotético, tá, gente? Eu não sei como é na casa delas. Então, os hábitos que a gente cria também são relacionados à nossa família, aos nossos pais, às pessoas que criam a gente, né? E com quem a gente convive. Então, essas individualidades, essas diferenças entre as pessoas, fazem a gente ter uma diversidade artística muito grande. Uma diversidade de pinturas, filmes, músicas, peças teatrais, né, coreografias, enfim, etc. E que bom isso, né? Imagina se todo mundo pensasse igual e fizesse a mesma coisa. Falamos também sobre arte e realidade, que a arte também é usada para representar coisas do cotidiano e da nossa realidade, né? Para expressar emoções, sentimentos. E então, tem artistas que se inspiram na realidade para produzir as suas obras de arte.
Eles podem recontar histórias ou propor até uma reflexão sobre os acontecimentos. Vocês já devem ter assistido um filme ou uma peça que questiona a realidade ou que conta uma história que aconteceu de verdade. E no teatro tem várias peças que exploram a realidade e que propõem uma reflexão sobre os temas do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Como o grupo Coletivo Negro, que elaborou um espetáculo que chama Farinha com Açúcar, ou sobre as substâncias de meninos e homens, que foram feitos com base em depoimentos de 12 homens negros de diferentes idades, quase todos criados na periferia da cidade de São Paulo. E o título, né, Farinha com Açúcar, faz referência à mistura de farinha com açúcar usada para enganar a fome de alguns entrevistados quando eles eram crianças, não tinham o que comer, então comiam farinha com açúcar. E daí o protagonista leva para o palco a sua leitura das histórias dos preconceitos, da superação das dificuldades, violências e alegrias do dia a dia vividos por esses meninos negros entrevistados. Então, aqui está mostrando na gente a importância de conhecer a realidade que a gente quer representar, né? Se eu quisesse falar da violência sofrida por mulheres em Florianópolis, eu teria que entrevistar mulheres que sofrem violência, né? Ou até mulheres que não sofrem violência, mas eu teria que entrevistar mulheres, né? Se eu tô falando de mulheres que sofrem violências e eu sou um homem, como é que eu vou falar disso se eu não sei, se eu não vivo isso? Eu tenho que falar com quem sabe. Então, inclusive, gente, isso tem a ver com uma coisa que se chama lugar de fala, né? Se eu sou uma pessoa branca, eu não posso falar do que é sofrer racismo. Eu nunca sofri racismo. Eu posso conversar com uma pessoa negra que passa por isso e ela pode me contar como é. Mas eu não sei como é, eu não vivo isso, né? Então eu tenho que dar espaço para essa pessoa falar. Se eu sou um homem, eu não posso falar sobre a violência sofrida pelas mulheres, né? Eu não sou uma mulher que sofre violência. Enfim, acho que vocês entenderam a ideia, né? Da importância de conversar com pessoas que passam por essas situações. Por exemplo, gordofobia, né? Se eu não sou uma pessoa gorda, como é que eu vou falar como eu sofri gordofobia? Eu tenho que conversar com uma pessoa que passa por isso, né? Pra gente poder ir entendendo o que é passar por essas coisas e é importante falar sobre elas, pra não reproduzir esses preconceitos, pra não reproduzir violência, né? Mas a gente tem que falar com quem passa por isso. Então vocês até fizeram uma lista, né, de pessoas que vocês entrevistariam, que vivem uma realidade, que vocês iriam criar uma peça ou uma obra de arte sobre isso. E daí vocês fizeram, né, uma lista dos entrevistados e os motivos pelos quais vocês entrevistariam essas pessoas. A gente falou também sobre arte e fantasia. Artistas também utilizam a arte, né, para criar obras de coisas que não existem, usando a imaginação, inventar situações, acontecimentos, personagens, até objetos. Mas eu fico aqui uma pergunta para vocês. Será que é possível criar algo completamente novo? Ou a gente sempre cria algo baseado em coisas que a gente já viu, que a gente já teve contato, que fazem parte de alguma forma da nossa realidade, ou de alguma realidade que a gente viu, né, que a gente teve contato? Será que é possível criar algo completamente novo? Pensem sobre isso. Essa pintura que tá aqui chama Aniversário, do Marc Chagall. Ele fez essa pintura em homenagem à esposa dele, e ele é conhecido por fazer obras marcadas pela fantasia, né, que são influenciadas pela memória dele. No capítulo 2, a gente falou de como a imagem é formada, né? Conversamos sobre o ponto, que é o elemento mais simples, né? É a menor e a primeira unidade visual. E quando a gente olha para o ponto de maneira isolada, todos eles parecem ter a mesma importância, mas eles podem ter um poder bem grande de atração nas imagens. Depende de como a gente usa esses pontos, como a gente organiza eles na superfície. A quantidade de pontos, a intensidade que eles foram feitos, a proximidade entre eles. E isso dá para criar diferentes tons ou contrastes de luz e sombra nas imagens, como vocês podem ver aqui nesse desenho, que é formado somente por pontos, né, esse passarinho. Olha como aqui no caule dá essa ideia de sombra, né?
Aqui no pescoço dele também, feito apenas com pontos. E quando tem uma sequência de pontos muito próximos, se forma linha. Essa imagem aqui é do Van Gogh. Ela está retratando a vista da janela do quarto dele, quando ele estava internado em um hospício, porque ele se internou voluntariamente em 1889. E aqui nessa tela, né, nessa pintura, a gente pode perceber como todas as linhas da imagem formam uma ideia de ondulação, né? Uma ideia meio circular. Então, a linha é o elemento visual que sugere movimento e direcionamento nas imagens. Se os pontos seguem todos na mesma direção, essa linha vai ser reta. E ela pode ocupar diferentes posições no espaço. Ela pode ser horizontal, vertical, inclinada. E se os pontos mudam constantemente de direção, essa linha curva pode ter várias configurações. Ela pode ser ondulada, oval, pode ser uma circunferência, uma espiral, uma curva aberta, enfim. Dá para fazer várias formas no espaço. E quando, por exemplo, está sendo feito um plano de construção de um edifício, os traços das linhas eles precisam ser rigorosos, precisos. Mas quando a gente está fazendo uma pintura, um desenho artístico, a gente pode ser mais livre, né? E criar até imagens mais fantasiosas, colocando formas variadas e representar aquilo que você está querendo representar ali. Essa imagem aqui que tem na apostila de vocês é do Salvador Dalí. Ele é um pintor do movimento surrealista. E eu quero que vocês percebam nessa imagem como ele compõe todo o espaço com linhas muito simples, né? Poucos elementos. E no vestido da mulher e no corpo dela ele concentra uma maior quantidade de linhas. E ele colocou flores no rosto flores no lugar do rosto dela, né? E como esse conjunto tem um aspecto mais dramático para a imagem dele. Ah, esqueci de falar, gente, o nome da imagem é Mulher com Cabeça de Flores, tá? Dessa imagem aqui. E tem artistas que procuram recriar elementos da natureza de maneira inventiva, como a australiana Meredith Vollnaut, não sei como fala o nome dela, gente, nome estranho. E ela faz bordados, utilizando linha, né? Inspirados em elementos da natureza. Esse primeiro aqui, que tá maior na apostila de vocês, é um broto de uma folha de samambaia, e ela reproduziu isso em bordado. Então a gente entendeu que a linha define a forma, né? E quando a gente vê uma linha reta, a gente costuma prestar atenção em uma dimensão da imagem, o comprimento. E é um elemento visual bem simples, que direciona o olhar. Ele vai delimitando os espaços e definindo as formas, e permitindo que o artista crie imagens mais complexas. Então, as formas básicas são o círculo, o quadrado, o triângulo equilátero, e essas formas são bidimensionais. Quer dizer que elas possuem duas dimensões, né? O comprimento e a altura. E isso não existe na natureza, porque as coisas e os seres são tridimensionais. Eles têm comprimento, altura e a profundidade. E apesar da gente não poder reproduzir uma forma tridimensional no papel, a gente pode dar esse efeito de profundidade, né? Olha que interessante essa obra aqui do Picasso. Ele utiliza formas geométricas, né, para criar essa imagem. E, ó, através aqui da sombra, ele dá esse efeito de profundidade, né? É uma imagem bidimensional, mas ela tem esse efeito de profundidade. Essa imagem aqui a gente poderia substituir várias partes dela por formas geométricas, né? Como aqui quadrado, triângulo, tem círculos. Aqui tá falando o que eu acabei de comentar para vocês, tá?
que os desenhos e as pinturas são feitos em superfícies planas e por isso são bidimensionais. Mas os artistas usam técnicas que dão a ilusão de profundidade, como aqui nesse teatro de sombras, né? Parece que tem coisa acontecendo mais no fundo, lá dentro das janelinhas. Mas na verdade é tudo num plano só, é bidimensional. Essa imagem aqui também é do Van Gogh. E aqui as linhas que estão indo em direção à parede, né? Essas linhas do chão, também essas linhas aqui da cadeira, né? Da lateral da cadeira, dão uma ideia de profundidade na imagem, mesmo ela sendo bidimensional. Essa imagem chama O Velho Homem em Tristeza, feita em 1890 pelo Van Gogh. Que vocês experimentaram fazer um desenho com uma linha só, né? E aqui a gente chega no capítulo 3. Capítulo 3 fala sobre sons, né? Que estão presentes no nosso cotidiano o tempo todo. Mesmo que um lugar tranquilo, na maioria das vezes não tem um silêncio absoluto. Tem ruídos, barulhos que podem ser até da nossa respiração, né? O farfalhar da nossa roupa se mexendo. E tem sons que fazem a gente se sentir bem, e tem sons que são incômodos pra gente. E nem todo mundo concorda, né? Tem a mesma opinião sobre isso. Tem sons que podem fazer se sentir bem e fazer outra pessoa se sentir incomodada e vice-versa. E também é possível, mesmo sem ouvir os sons, a gente saber que eles estão acontecendo, como numa representação gráfica, né? Vocês podem ver aqui nessa imagem, que é uma imagem que não reproduz o som, a gente não está ouvindo, mas sabemos que, pelas representações gráficas do desenho, que tem sons acontecendo. O som saindo aqui da caixinha de som da menina, o menino batucando, o passarinho cantando, a britadeira furando o chão, as pessoas conversando, por causa desses elementos gráficos do desenho, né, que estão colocados aqui. Então, os sons são produzidos, né, por vibrações que vão se deslocando e formam ondas sonoras que são captadas pelo nosso ouvido. E essas vibrações também podem ser sentidas pelo nosso corpo. Então, uma pessoa que é surda, ela pode sentir as vibrações do som. Né? Vocês já pegaram uma caixa de som bem alta, encostaram nela, dá para sentir ela vibrar. E o som tem propriedades. Né? Ele é definido por 4 propriedades principais. A intensidade, o timbre, a duração e a altura. A intensidade é o que a gente chama de volume do som. Né? Quanto mais intenso, mais alto ele é. Quanto menos intenso, mais baixinho. A altura tem a ver com o som ser grave ou agudo. Quanto mais grave, mais baixo ele é. Opa, passei sem querer. Quanto mais agudo, mais alto ele é. A duração é o tempo que esse som fica no ar, né? Que a gente consegue ouvir ele. Se ele é um som curto, se ele é um som longo. E o timbre é o que difere todos os sons, né? Que difere a minha voz, da voz de vocês, de cada um de vocês, que difere o som de um violão, do som de um violino, de um piano, né? É uma característica individual de cada som. Beleza, gente? Isso aqui foi o que eu acabei de explicar pra vocês, tá? A gente até fez uma atividade aqui, né? Isso aqui era sobre a duração do som. Sons curtos e longos, né? Estouro de um balão é um som curto. O barulho de uma cachoeira é um som longo. Uma batida de carro, curto. Grito de gol, longo. Quer dizer, pode ser curto ou longo, né? Mas geralmente ele é longo, tipo gol, longo. Sirene de ambulância. Ele é um som constante, né? Longo. Porta fechando, curto. Tiro, curto. Toque de buzina, curto. Objeto caindo no chão, curto. Beleza? Então, intensidade, já expliquei pra vocês. Timbre também, altura também. Aqui é só uma conexão, né, que dá para criar uma variedade de sons musicais com objetos comuns do cotidiano, que é o que esse artista aqui está fazendo. Desculpa, gente. Então, acho que sobre música é isso, né? Nós fizemos os joguinhos, trabalhamos isso com mais profundidade nas outras aulas. No capítulo 4, a gente falou sobre as cores.
que é um ornamento visual super importante, que ele pode ser encontrado na natureza ou fabricado pelo ser humano. E eles influenciam as preferências de vestuário, da alimentação, né? E as cores, elas geram emoções, emoções na gente. Por exemplo, o amarelo está relacionado à clareza, calor e ao otimismo. O laranja, alegria, confiança, é uma cor amigável. O vermelho, juventude, coragem, excitação. O roxo, né, imaginativo, sabedoria, criativo. Azul, seguro, força e confiança. O verde, crescimento, saúde, uma cor pacífica. E o cinza, né, uma cor neutra. Na verdade, aqui eu acho que é branco, preto e o cinza, né, que são cores neutras que trazem ideia de equilíbrio. Então, olha a quantidade de marcas que a gente conhece que utilizam essas cores, né? O McDonald's, o Subway, o Windows, o Google, o Orkut, o Yahoo, a Dell, Cartoon Network, a Apple, Puma, enfim, tem uma infinidade de marcas, né, que utilizam essas cores aqui. Então, antes de fazer a marca, obviamente foi feito um estudo, né, de que cores fazem sentido para essa logo. Então essas cores despertam na gente sensações como alegria, tristeza, calma. Inclusive a gente fez uma live, né, onde vocês falaram qual dessas salas aqui vocês gostam mais. Todas essas salas são compostas por praticamente os mesmos objetos. Elas têm um sofá, tem uma mesinha de centro, tem tapete, todas elas são lugares agradáveis. Mas tem pessoas que gostaram mais dessa aqui, que tem cores bem em tons pastéis, clarinhas. Teve gente que gostou mais dessa aqui toda branca. Teve gente que gostou dessa aqui que é mais vermelha, com cores quentes. Teve essa aqui que também é colorido, mas que são cores mais frias, né? Uma mistura, na verdade, de cores frias e quentes. Então isso é pessoal, né? Cada um se sente melhor com o ambiente de cada uma dessas cores. Eu gosto muito dessa aqui, que mistura as cores quentes e frias, que tem a plantinha. Gosto bastante dessa aqui também, mas essa aqui me transmite mais aconchego. E as cores também ajudam a gente na comunicação, né? A gente sabe, quando a gente vê esse sinal aqui da ambulância, a gente sabe que é relacionado ao hospital, né? Ambulância, a ideia de emergência, né? Do sinal do pare, atenção, siga em frente. O branco é uma cor mundialmente conhecida como a ideia de paz, né? E as pessoas percebem as cores de maneiras diferentes, né? Inclusive, isso pode acontecer em função do daltonismo, né? Que é uma questão biológica. Então, aqui é como as pessoas geralmente veem as cores, né? Aqui é uma pessoa com deuteranopia, protanopia e tritanopia. Isso aqui, gente, eu não vou cobrar em prova nem nada, tá? Só trouxe a título de curiosidade pra vocês verem. E também pela experiência particular, porque cada um teve uma experiência diferente ao longo da vida no reconhecimento dessas cores. E a gente também pode dar nomes diversos e até perceber as cores de maneiras diferentes. Esse artista alemão, Joseph Albers, dedicou várias pinturas ao estudo de como acontece essa interação entre as cores diante do nosso olhar. Então eu perguntei para vocês, né, quantas cores vocês percebem nessa imagem da esquerda e nessa imagem da direita. E qual a diferença, né, entre a grade superior e a inferior. A gente teve percepções diferentes, né? Tinha pessoas que viam mais cores, outras menos cores. E as cores, né, são influenciadas por vários fatores, né? Como o nosso gosto pessoal, se ela combina com determinado objeto, o ambiente, se a gente vê as outras pessoas usando. E além desses motivos estéticos, a gente também faz escolhas levando em consideração o sentido que a gente dá às cores. Em teatros, né, como aqui na imagem 2 ou escolas de samba, imagem 1, as cores são escolhidas para transmitir a intenção desejada, né? Então, feito um estudo. E os sentidos que são dados às cores podem variar de cultura para cultura, né? Aqui eu coloquei as cores que são utilizadas em velórios em diferentes culturas. Essa imagem aqui é de um casamento japonês, né? São as cores que geralmente são usadas no casamento, que é diferente aqui no Brasil, né? Onde a noiva se casa de branco. E sem a luz, a gente não poderia enxergar as cores, porque a gente precisa que a luz ilumine as coisas para que a gente possa ver.
O Newton descobriu que as cores estão diretamente ligadas ao reflexo que é emitido pela luz. Por exemplo, a gente enxerga um objeto aqui da cor vermelha, como essa maçã, porque ela está absorvendo todas as outras cores, né? Cor branca recebida, e ela está refletindo a cor vermelha. Vocês vão aprender melhor isso em física, tá? As cores. Inclusive, até mostrei um vídeo pra vocês, né, de como isso funciona e tal, na nossa aula. Então, as cores, elas podem ser primárias, né, que é o azul, né, o ciano, o magenta, que é esse vermelho, e o amarelo. E a gente chama elas dessa forma porque a partir delas a gente pode produzir todas as outras cores. Elas são a base para produzir todas as outras cores. E tem artistas que exploram cores fortes e contrastantes nas suas obras, né? Como nessa série aqui, em que o Aldemir Martins está retratando gatos. E ele pintou várias obras onde ele usa predominantemente as cores primárias, né? Vermelho é cor primária, azul é cor primária, amarelo é cor primária. O verde é uma cor secundária, mas predominantemente ele está usando azul, amarelo e vermelho. Aqui ele já está usando predominantemente uma cor secundária, né? Que é o verde. Então, na mistura de cores primárias, né? Vamos ver se vocês lembram. Azul mais amarelo dá? Anotem aí, vamos ver se vocês vão lembrar. Amarelo e vermelho e vermelho e azul. Se precisar, pausa o vídeo, anota aí. Depois agora vamos conferir. Então, azul e amarelo dá verde, amarelo e vermelho laranja e vermelho com azul dá roxo, tá? Então, cor primária mais cor primária, verde cor secundária, cor primária mais cor primária, laranja cor secundária, cor primária mais cor primária, roxo cor secundária, tá? Isso tem que ficar bem claro pra vocês, gente, o que é cor primária e o que é cor secundária. Então, a mistura de cores secundárias forma cores terciárias, né? Aqui tá parecendo rosa esse magenta, né? Mas era pra ser mais avermelhado. Então, um magenta é uma cor primária, mais o roxo, né? O violeta, que tá com violeta, mas pode ser o roxo também, que é uma cor secundária, vai dar uma cor terciária. Ó, cor primária mais cor secundária, cor terciária, né? Magenta mais laranja, magenta laranjado. O magenta é primário, laranja é secundário, forma o terciário. Aqui embaixo é a mesma coisa. Amarelo é primário, verde é secundário. Forma um amarelo esverdeado, que é terciário. Beleza, gente? Aqui é a mesma coisa, né? Amarelo mais laranja, o azul mais verde, o azul mais violeta, vão formar cores terciárias. Então, essa primeira fileira aqui são sempre cores primárias, essa segunda aqui sempre cores secundárias, que vão dar cores terciárias. A gente já trabalhou isso anteriormente. E a gente também tem a temperatura das cores, né? Vocês até fizeram um desenho utilizando cores frias ou cores quentes. E vocês tinham que escrever o motivo por estarem escolhendo essas cores que compunham o desenho de vocês. Então, a gente chama de cores quentes aquelas que estão localizadas entre o amarelo e o vermelho no círculo cromático. Isso aqui é o círculo cromático. Então, daqui até aqui, entre o amarelo e o vermelho, cores quentes. E entre o violeta e o verde são as cores frias. Nessa imagem aqui, que chama Amarelo, Vermelho e Azul, do artista Kandinsky, ele explora linhas, formas e cores. É uma imagem abstrata, né? A gente não consegue perceber que imagem está sendo retratada aqui. Então, é legal vocês perceberem, né, gente? Que desse lado aqui, ele utiliza mais... Não, nos dois lados ele utiliza cores quentes, mas aqui ele utiliza mais o amarelo, aqui mais o azul. O amarelo é uma cor quente, o azul é uma cor fria. Aqui no meio ele está utilizando mais o vermelho. Ele utiliza círculos, né? Aqui desse lado ele utiliza círculos e linhas mais finas. Vocês percebem que esse lado tem as linhas mais finas? Aqui desse outro lado, as linhas são mais grossas, elas vão mudando a espessura, né? Começa mais fino, vai ficando mais grosso. Então, ele apresenta alguns padrões, né, na imagem. E aqui eu também mostrei para vocês essa obra do Cildo Meirelles, que chama Desvio para o Vermelho. Né? Ele utiliza a cor vermelha com a intenção de criar uma sensação. Né? Aqui nessa imagem, ele está fazendo uma referência à ditadura militar brasileira, né? A violência que as pessoas sofreram nesse período ao utilizar o vermelho.
Então, vocês descreveram, né, cada um desses 3 ambientes a partir das vivências de vocês e o que vocês sentem olhando para eles. A gente conversou um pouco também sobre a comunicação corporal, né, que nosso corpo comunica coisas. E essa linguagem corporal se desenvolveu antes da linguagem verbal, e ela é composta por posturas, gestos, atitudes, expressões faciais. Inclusive, os animais também se comunicam através do corpo, né? Quando a gente sabe quando um cachorro ou um gato tá brabo, né? Pela forma como ele eriça o pelo, o rosto dele fica mais sério, né? A forma como a orelha deles fica mais levantada. E alguns desses elementos são universais, e outros são convencionados por uma determinada cultura, como a nossa língua, por exemplo. Né? Cada cultura tem uma língua diferente. Aqui eu coloquei um vídeo de um neném, né, se movimentando, que a gente já viu. Agora a gente vai ver que nossa aula já está em 30 minutos, está estourando o nosso tempo. Mas o ser humano se movimenta muito antes de nascer, né? Lá na barriga da mãe, no útero da mãe, mais especificamente. E ele vai explorando as possibilidades de movimento, aprende a engatinhar, andar, depois a pular, correr, segurar coisas. E ele vai aprendendo que o corpo dele se relaciona com o espaço e com os outros corpos, né? E ele vai desenvolvendo esse controle dos movimentos. Então a gente, com o tempo, foi começando a dominar movimentos mais complexos, como chutar a bola, jogar um objeto, e vai refinando cada vez mais essas habilidades. Vai aprendendo a recortar, escrever, desenhar. E essa capacidade que a gente tem de realizar esses movimentos, né, com precisão é chamada de coordenação motora. A gente vai desenvolvendo ela, a gente não nasce sabendo. Aqui a gente fez um joguinho, né, para experimentar a coordenação motora. Na metade do século XX, os artistas começaram a se preocupar em criar obras que estimulassem outros sentidos e não só a nossa visão e audição, que é o caso da artista fluminense Lígia Pape. E ela criou obras como A Roda dos Prazeres, e que por meio de conta-gotas era possível provar o gosto das cores. Ela colocava em bacias com anilina comestível de diferentes tons e as pessoas provavam, né? E o coreógrafo espanhol Caetano Soto montou um espetáculo que os bailarinos espalhavam canela em pó pelo palco enquanto dançavam, estimulando o olfato do público. Então, eles estavam propondo um pouco da ideia de sinestesia, né? Que a gente trabalhou como que é sentir o cheiro dessa cor, como que é provar o gosto dessa cor. Estavam provando que a gente utilizasse, que as pessoas, né, utilizassem outros sentidos para perceber essa obra que eles estavam criando. E é isso, galerinha. Assim a gente encerra a unidade 1 da nossa apostila, tá? Amanhã vocês têm prova. Deem uma lida, façam os exercícios caso não tenham feito, tá? Estudem. E boa sorte na prova. Se ficou dúvida em relação a algum conteúdo, me manda um clipe escola logo depois de assistir a aula, que eu combino de fazer uma live, respondo ali no clipe, a gente conversa, tá? E é isso. Uma boa semana pra vocês. E, novamente, boa sorte na prova. Beijo!